Capítulo 1001 Engano. 3 vampiros avançaram em sua posição com uma velocidade muito superior à dele e de seus perseguidores. A exibição deu-lhe confiança de que seria salvo. Sua confiança foi recompensada quando um único movimento limpou as vinhas e submergiu os soldados da planta. Um vampiro baixou ambas as mãos em direção ao oceano de plantas armadas e fez seu domínio de sangue descer sobre ele. Uma onda vermelho-sangue colidiu com a onda verde das plantas. A onda vermelho-sangue venceu. O domínio do sangue não tem forma fixa, por isso pode fluir em lacunas e pequenos espaços. Mas pode mudar de forma e tornar-se mortal muito rapidamente, transformando-se em lâminas afiadas. As vinhas bateram no domínio do sangue em futilidade enquanto o sangue rasgava as vinhas por dentro. Portanto, seu problema imediato foi resolvido rapidamente. Os outros 2 vampiros passaram por ele para enfrentar seus perseguidores. Ele não parou para ver como seria a luta. Ele continuou correndo e correndo como sempre fez desde os 10 anos em que se tornou meio vampiro. Ele só parava para se esconder. Então a perseguição será retomada durante a noite. Os elfos da floresta sempre conseguiram encontrá-lo, apesar dos esforços do deus demônio para escondê-lo. O deus demônio disse a ele: "Você deveria ficar seguro por um tempo. Toda esta área é território de vampiros. Isso é até o dia." Ele disse: "Sim, isso é até o dia. Mas você estará seguro quando chegar ao poço do diabo." "Se você diz." Ele respondeu. Então ele seguiu em direção ao poço do diabo. Ele não foi caçado ao longo do caminho, mas não relaxou. Além disso, o sol está nascendo. Ele se apressou porque quer chegar ao chamado refúgio antes do sol nascer. A viagem foi em grande parte pacífica, exceto pelo incômodo ocasional da voz em sua cabeça. "Então você já decidiu aceitar meu poder?" Ragnarok respondeu como sempre fez: "Ainda não." "Ok." E eles voltaram ao silêncio. Ele finalmente chegou ao seu destino. "Este é o poço do diabo?" Ele perguntou perplexo. "É sim." A voz respondeu. "Como você esperava que fosse?" "Estranhamente, isso é exatamente o que pensei que seria." Uma fera gigante de 9 caudas e pelo preto estava a uma grande distância de uma cratera no chão. A cratera é enorme. É um grande buraco cavado na terra. Está cercado por uma floresta de árvores de sangue. Essas árvores de sangue parecem um cruzamento entre um cacto e um porco-espinho. Eles são muito altos. Cada um é mais alto que ele, mas não tem folhas. Em vez disso, existem pontas longas que se estendem dos ramos bulbosos. Então eles se parecem mais com árvores esqueléticas inchadas. A árvore de sangue forma uma floresta ao redor da cratera. Sua cor vermelha faz a área parecer coberta de sangue. Há muitos vampiros na floresta. Eles são guardas que monitoram todas as atividades dentro da floresta. Os vampiros ainda não notaram a fera porque ela está muito distante deles. Isso mudará se a fera se aproximar deles. Então você está dizendo que toda a superfície está sob a vigilância da fonte da vida? Ragnarok perguntou. A voz em sua cabeça respondeu. Sim, a superfície é o domínio dela. Isso é muito forte. A fonte da vida deve ser muito forte. E você também não consegue encontrá-la. É difícil de acreditar. Ele disse cético. O deus demônio zombou em sua cabeça. Aquela cadela branca não é tão poderosa. Se é tão forte, por que não sai do avião e luta comigo? Sitiar um avião sozinho. Apenas espere até que eu tenha acesso ao avião, então ele não será capaz de se esconder de mim. Declarou com raiva, ninguém será capaz de se esconder de mim. Tudo será meu e somente meu. Não acho que a fonte da vida seja tão forte quanto você. Mas toda essa coisa de observar toda a superfície pode ser apenas uma mentira. A fonte da vida pode nem estar neste plano. Por que eu mentiria para você? Ragnarok respondeu com um sorriso malicioso, para me fazer acreditar que a superfície não é segura e para me levar para o subsolo ou me colocar nas mãos deste primogenitor que você diz que me protegerá. Eu sei que alguém está constantemente me observando. Isso pode apenas seja você, não a fonte da vida. Isso faz sentido.
O deus demônio admitiu: você também disse que não consegue encontrar a fonte da vida. Ela pode nem estar no avião. Como você pode ter certeza de que os chamados representantes não estão apenas usando o nome da fonte da vida para seus próprios benefícios? Ele perguntou. O deus demônio respondeu com um tom de certeza: falei com a fonte da vida. Tenho certeza de que está no plano. Ragnarok disse com uma zombaria. É o que você diz. Eu não acredito em nada do que você diz, então como vou acreditar nisso? O que você tem a dizer para defender sua integridade e provar que não está mentindo para mim? O deus demônio riu. Sua risada malévola ecoou em sua mente com uma sensação desagradável. Engraçado mortal. Ele zombou. Parece que você não conhece toda a sua situação, ou sabe, mas não quer admitir. Se você é ignorante, deixe-me informá-lo sobre sua situação precária. Chame isso de um favor. Os elfos da floresta estão caçando você há 10 anos na superfície. Se não fosse pela minha ajuda e por todos os vampiros que foram sacrificados para mantê-lo seguro, então você teria sido capturado ou morto há muito tempo. Perigoso para você, embora seja incerto se o subsolo é seguro. Fim do capítulo. Capítulo 1002 Sinfonia Assustadora. Não vou mencionar a sinceridade que demonstrei ao mantê-lo seguro. Isso não importa, e pode ser apenas uma manobra para enganar você. Mas você não tem escolha sobre ir para a clandestinidade. It continuou com desdém. Os elfos da floresta estão atualmente ocupados com uma reunião. Seus soberanos estão envolvidos na reunião enquanto seus deuses de origem estão tentando recuperar o portal planar, e seus titãs estão protegendo suas cidades. A reunião acabou. Não sabemos quando a reunião terminará, mas isso pode acontecer em breve. Você terá soberanos perseguindo você quando isso acontecer, então ou você tenta sorte no subsolo ou certamente será morto na superfície. Ragnarok suspirou. Ele disse: você venceu. Eu sempre ganho. O deus demônio respondeu presunçosamente. Ragnarok não discutiu mais. Ele decidiu ir para a cratera. É a entrada mais próxima do subsolo que é grande o suficiente para conter seu tamanho. Ele vagou pela superfície escondido e correndo por 10 anos apenas para chegar a este lugar. Ele encontrou várias entradas em seu caminho, mas elas eram pequenas demais para ele passar. Ele não consegue controlar o tamanho de seu corpo atualmente por causa de sua existência confusa. Então ele tem que passar por aqui e tentar a sorte, como disse o deus demônio. É muito difícil para ele se sentir seguro quando há um primogenitor guardando a cratera. O último primogenitor que ele conheceu o colocou nesta situação desagradável em primeiro lugar. Ele pode estar apenas caminhando para seu destino. Infelizmente, as coisas são como o deus demônio disse. Ele não tem muita escolha se quiser viver. É incerto se os vampiros matarão, mas é certo que os elfos da floresta não ficarão satisfeitos até que ele morra sem deixar vestígios. Ele está na facção dos vampiros agora. Isso significa que os elfos da floresta irão matá-lo assim que o avistarem. Ele já estava na lista de mortes como Orog, mas a fonte da vida não estava tentando matá-lo ativamente naquela época. Agora, a fonte da vida aparentemente está tentando matá-lo ativamente. Ele não consegue escapar dos elfos da floresta que o perseguem. Eles sempre o encontram, não importa onde ele vá. Ele nunca poderia ter sobrevivido até este ponto sem a ajuda dos vampiros. Esperamos que os vampiros continuem a ser úteis, disse ele enquanto se aproximava da área de vigilância. É irritante para ele confiar em outra pessoa para proteção. Dói-lhe obedecer aos caprichos dos outros e esperar que boa vontade e sorte o mantenham seguro. Mas ele não tem escolha. Então ele não mudou de ideia e se afastou da cratera. Ele não correu quando os vampiros o notaram. Ele ficou parado enquanto eles respondiam à sua presença. Cerca de 1000 vampiros o cercaram rapidamente. Todos eles parecem idênticos. Eles são diferentes em forma e tamanho, mas todos têm o mesmo rosto, como se fossem irmãos. Seus brilhantes olhos vermelhos tentando abrir um buraco nele não o enervavam tanto quanto as semelhanças em suas aparências. A estranheza da situação só aumentava quando falavam ao mesmo tempo.
Eles disseram a mesma coisa em vozes diferentes. Bem-vindo, Ragnarok, à minha humilde morada. Espero que minha hospitalidade lhe agrade. Suas diferentes vozes se fundiram em uma única voz harmoniosa. Soa como uma sinfonia de sons e seria considerada calmante e agradável de ouvir por outras pessoas. Mas Ragnarok considerou isso estranho e assustador. Ele resmungou interiormente, então você disse a ela que eu estava vindo. É para facilitar sua passagem pelo território dela, disse o deus demônio. O que mais você disse a ela sobre mim? Ele perguntou. A voz em sua cabeça riu misteriosamente. Ragnarok bufou interiormente. Então ele disse aos vampiros, agradeço a primogenitora Imperite por sua hospitalidade. Os vampiros perguntaram, estou correto ao presumir que o Supremo da Carnificina lhe contou sobre mim e minha situação? Sim. Também tenho certeza de que ele lhe contou sobre minha situação. Você provavelmente conhece todos os meus segredos agora. Os vampiros tentaram aliviar seus medos. Fui informado sobre sua situação, para você, então nenhum vampiro irá prejudicá-lo. Ele mentiu, não sinto que esteja em perigo. Na verdade, já me sinto seguro. Bom, quero que você se sinta seguro. O Supremo da Carnificina disse que você tem problemas de confiança. Ele resmungou interiormente para o Deus Demônio. Como posso confiar em você quando você conta coisas sobre mim às pessoas sem meu conhecimento ou permissão? Mas ele sorriu e disse ao primogenitor Imperite, certamente você entende por que não confio em ninguém. Tive que correr e escapar do perigo por mais de 10 anos. Tem sido uma situação angustiante para mim, que começou porque o pai em quem eu deveria confiar me encontrou e virou minha mochila de cabeça para baixo. Acontece que eu estava certo em não confiar nele. Sua cautela é compreensível, mas você não tem nada com que se preocupar aqui. Você está entre amigos, disseram-lhe ao mesmo tempo. Todos eles abriram os braços em um gesto de boas-vindas. Eles até sorriram para mostrar o quão inofensivos são. O primogenitor Imperite deve ter pensado que isso o deixaria menos agitado. Ela está muito errada. Ragnarok simplesmente sorriu e acenou com a cabeça. Ele não deixou sua agitação tomar conta dele, então ele não fugiu. Se ele não tivesse escolha, ele não gostaria de estar perto do Imperite primogenitor de todos os vampiros. Estar perto de qualquer primogenitor já é ruim o suficiente. Estar perto do primogenitor Imperite é simplesmente assustador. Fim do capítulo. Capítulo 1003 Feio e temido. Meus dias podem estar contados. Ragnarok pensou consigo mesmo. Ele é muito claro sobre sua situação precária. De um lado estão os elfos da floresta que querem matá-lo e do outro lado está um aterrorizante vampiro primogenitor que definitivamente tem alguns planos desconhecidos para ele devido ao fato de que ela é literalmente o porta-voz de um deus demônio. Mesmo que o deus demônio seja retirado da equação, Imperite é mais que suficiente para fazê-lo considerar a morte nas mãos dos elfos da floresta. Se a Imperite primogenitor não fosse tão aterrorizante, ela sozinha não seria capaz de conter um exército inteiro de elfos da floresta e continuar a guardar o poço do diabo sozinha por tanto tempo, apesar das inúmeras tentativas dos elfos da floresta de destruir a cratera. Os vampiros são temidos por sua capacidade de aumentar seu número muito rapidamente. Pelo pouco que aprendeu sobre ela com o deus demônio, ele sabe que o Imperite primogenitor personifica esse medo. Siga-me então, cria do devorador. Os vampiros disseram a ele como um só. Então eles se espalharam em diversas direções. Apenas um deles permaneceu. Ele deu um passo para trás devido aos movimentos repentinos. Ele pensou que estava prestes a ser atacado. Ele ainda acha que será atacado a qualquer momento, então não relaxou quando os vampiros foram embora dele. Ele prometeu a si mesmo, posso estar caindo direto em uma emboscada ou em algum plano nefasto, mas eles não me pegarão de surpresa. É o mínimo que ele pode fazer, já que está perto de uma entidade em quem não pode confiar. Geralmente são todos, exceto Lydian, então seu comportamento atual não é incomum ou fora do lugar. Ele está sempre pronto para ataques de outras pessoas.
Ele pode ser ainda mais arisco devido à sua existência confusa, mas é sempre cauteloso. O último vampiro não disse nada sobre seu comportamento estranho. Ele também não mencionou nada sobre isso. Ele simplesmente se aproximou dele. Os dois então começaram sua jornada para o Poço do Diabo. O vampiro não parece notável. Parece qualquer vampiro, exceto que tem a pele muito escura. Tem cabelo preto, pupilas vermelhas e 4 presas vermelhas. Também não possui nenhuma aura poderosa. Parece não ser mais poderoso do que um transcendente. Tem um pouco mais de 2 metros de altura. É difícil para ele dizer se é homem ou mulher. Os vampiros são em sua maioria idênticos em forma e figura devido à sua herança como elfos. Mas os vampiros da linhagem Imperite complicaram ainda mais as coisas. Eles fazem com que não haja distinção nas características faciais de todos eles. Uma pessoa ignorante pode chamar os vampiros de sua linhagem de irmãos. O vampiro disse: "Sabe, conheci seu pai uma vez." "Sério? Como ele era?" Ele perguntou para conversar um pouco. Ele era um vira-lata voraz. Ele não era apreciado pela maioria, se não por todas, as linhagens de sangue. Eu pensei que tinha sido desprezado antes, mas pude ver o que é o verdadeiro desprezo e aversão. Isso não é surpreendente de ouvir. O Orogues também não gostava dele. Ele era um péssimo perdedor e um criador de problemas. Aposto que os vampiros não gostavam dele porque ele era feio. A maior parte da antipatia por ele é porque ele era feio. Mas sua existência aterrorizava a maioria dos vampiros também. Sua linhagem também lhe deu uma má reputação. Que reputação? Ragnarok perguntou com leve curiosidade. Já é ruim que ele fosse um Orog. Todos, sejam eles elfos da floresta, elfos negros ou vampiros, odeiam os Orogs, os vampiros dos tempos antigos, quando Orogs matavam e se alimentavam de qualquer um. Aspas. Ragnarok estava interessado agora. O que há de tão especial em sua linhagem? O deus demônio não me contou nada sobre ele. Ele tem uma ideia do motivo pelo qual o deus demônio está escondendo dele informações sobre seu pai. É uma coisa inteligente de se fazer também. Portanto, ele está interessado em qualquer fonte de informação que lhe dê uma ideia do acordo entre seu pai e o deus demônio. O vampiro respondeu: "É tudo porque ele poderia se alimentar de outros vampiros." Isso surpreendeu Ragnarok. Ele poderia? Eu pensei que nenhum vampiro poderia se alimentar de outros. Os mortos-vivos não ganham nada com os mortos-vivos. Na verdade, o sangue de vampiro é supostamente tóxico para outros vampiros. O vampiro riu. Você está certo sobre isso. Os mortos-vivos não deveriam ser capazes de se alimentar dos mortos-vivos. Precisamos de vida e apenas de vida. Os vivos deveriam ser nossa única presa. Mas Shiger era uma anomalia. Tanto os vivos quanto os mortos-vivos poderia ser sua presa. Você pode imaginar como os outros vampiros se sentiam em relação a ele. Mas a reação deles em relação a ele piorou quando descobriram que ele ficava mais forte se alimentasse de outros vampiros. Isso significava que ele tinha uma motivação para matar outros vampiros e ele o fez muito bem, efeito. Entendo. Eu também teria muito medo de um predador poderoso. Conheço o sentimento. O vampiro sorriu fracamente. Ela entende a mensagem oculta naquele comentário, mas não a apontou. Isso não era tudo. Os vampiros de sua linhagem também podiam se alimentar de outros vampiros. Eles também não conseguiam controlar a sede. Foi uma combinação terrível. Um predador violento criando predadores mais violentos. Você pode imaginar o que aconteceu. Ele assentiu em compreensão. O mau controle do desejo de sangue em calouros levará a um comportamento agressivo até que a sede tome conta de sua mente e eles enlouqueçam. Os calouros se tornam feras vorazes que atacarão qualquer coisa. Este é um problema comum que assola os vampiros. É mais prevalente em filhotes. Eles ainda não estão acostumados com seu novo estado de existência, então lhes falta controle. Mas não importa o que aconteça, eles não voltam sua agressão contra outros vampiros, a menos que estejam em seu caminho para obter mais sangue vivo. Isso ocorre porque não há benefício em atacar outros vampiros.
Fim do capítulo. Capítulo 1004 Vampiro Variante. A relutância dos calouros em atacar outros vampiros obviamente mudará se eles também puderem se alimentar de vampiros. Eles não se importariam de onde vem o sangue. Eles matarão qualquer coisa, desde que se mova. Eles se tornarão predadores tanto para os vampiros quanto para os vivos. Ele disse com compreensão, então sua linhagem se tornou uma praga e uma maldical para outros vampiros. Ele, como fonte dessa praga, era desprezado. Exatamente, o vampiro disse concordando. Ele também é feio, o que é outro grande crime, por isso era muito desprezado. Ragnarok pensou consigo mesmo, é algo que nunca aconteceu antes entre os vampiros. Então, novamente, nenhum Warog jamais se tornou um vampiro. Então Shiger era tão especial. Eu sei agora porque o deus demônio quer tanto recrutar a fonte da vida. Vampiros se alimentando de outros vampiros nunca aconteceram antes. É porque eles sempre foram de uma única raça. Todos vieram de elfos, portanto, apesar das diferenças de linhagem, nunca houve diferenças tão drásticas em seus hábitos alimentares ou aparência. Isso mudou quando um Warog com uma habilidade divina inata, embora suprimida, de devorar se tornou um vampiro por causa da maldical da vida nessa habilidade divina. Shiger conseguiu despertar uma versão inferior de sua habilidade divina e criou uma linhagem superior que poderia se alimentar tanto dos vivos quanto dos mortos-vivos. O deus demônio certamente desejará explorar todo o potencial da carnificina através desta oportunidade. Ele viu que coisas boas podem acontecer se outras raças se tornarem vampiros. Algumas das fraquezas dos vampiros podem ser corrigidas através desta oportunidade. Infelizmente, a chamada Cadela Branca não está disposta a servir um deus demônio. A linhagem de Shiger se tornou um flagelo para os vampiros. Imagine só, não é engraçado? Seu pai era um monstro entre monstros. Ele era um Warog que ainda podia se alimentar de nós mesmo que nos tornássemos vampiros. O vampiro riu novamente. Todo o seu corpo tremeu e sua voz gargalhou loucamente enquanto ria. Ragnarok observou esse comportamento estranho sem julgar. Ele continuou falando depois de rir, sua linhagem era particularmente violenta. A maioria de seus calouros perdeu o controle. Como você deve saber, os calouros que enlouquecem são geralmente mais fortes por causa da alta sincronização com o poder da carnificina, força para lidar. Eles caíram no abraço da carnificina tão bem e tão completamente que ficaram mais fortes do que o normal. O vampiro parou de rir. Ele balançou a cabeça e continuou. Isso é algo que os vampiros mais abençoados precisam de milhares de anos para alcançar. É uma conquista impressionante, isso aconteceu às custas de outros vampiros, então as linhagens de sangue não iriam ver isso continuar. Isso é razão mais que suficiente para antagonizar a linhagem devoradora. O fato de tais poderosos também serem loucos garantiu que cada linhagem pudesse cooperar para eliminar sua linhagem, também. Eles têm presas pretas feias como as suas. Ele não concorda que suas presas sejam feias. Eles podem ser irregulares, mas são afiados e essa é toda a beleza de que precisam. Mas ele não discutirá com ela porque o propósito de suas presas e de seus numerosos outros dentes afiados não é parecer bem. Além disso, há um problema maior em jogo aqui. Por que Shiger não foi morto? Ele perguntou. Shiger era um primogenitor. Ele não poderia ser atacado. Ele só poderia ser desafiado por alguém da mesma posição que ele. É óbvio qual seria o resultado disso, considerando sua vantagem no poder do sangue. Sua linhagem não tinham esse benefício, então eles foram caçados. Então ela disse com um sorriso. Você também não tem esse benefício. Pelo menos, não até que você se torne um vampiro completo. Ragnarok falou. Entendo. Então você está me fazendo um favor ao me ajudar em vez de me matar imediatamente. Ou você está apenas fingindo me fazer um favor para poder me atrair para o poço do diabo e me matar? O vampiro riu. É bom que você seja inteligente. Mas eu não vou matar você. Acabei de lhe dizer que a maioria dos vampiros tentará matá-lo se tiverem a chance.
Em vez disso, muitos deles têm lutado contra os elfos da floresta por você. É devido à ajuda deles que você está aqui agora. E por que é que os vampiros que te odeiam estão te ajudando e até morrendo por você? Por causa do Deus Demônio. Ele respondeu imediatamente. O vampiro estalou. Isso é linguagem grosseira e grosseira. Demônio é um palavrão. Chame a grandeza de Supremo da Carnificina. Mas você está certo. É por causa do Supremo que você está aqui. O vampiro apontou para o céu depois de dizer isso. Ele olhou para onde ela estava apontando. A lua vermelha no céu é na verdade um olho. Ele começou a ver a lua como o olho do Deus Demônio desde que foi fortemente algemado ao coração da Carnificina. Isso permitiu que ele soubesse em quantos problemas ele estava. O Deus Demônio é como um gigante olhando através de uma pequena lágrima para um mundo pequeno. Ou uma pessoa de tamanho normal olhando para uma garrafa pela tampa. Todos na garrafa são formigas que a pessoa de tamanho normal está olhando. Ele é uma formiga comparada ao Deus Demônio. A única coisa que protege todas as formigas é que a abertura atual é muito pequena para o Deus Demônio alcançar o plano. Há uma guerra acontecendo agora no plano divino ou fora do plano. É uma guerra para impedir que o Deus Demônio entre no avião. Se os defensores perderem, então o Deus Demônio finalmente entrará no plano em toda a sua glória sangrenta e horrível. Fim do capítulo. Capítulo 1005 Muitas mentiras. O avião estará condenado quando Carnide conseguir entrar nele. Ele também estará condenado. Ele não será capaz de resistir ao Deus Demônio então. Então ele não sentiu reverência como os outros vampiros ao olhar para o olho sangrento. Ele só sente medo e um coração pesado. O vampiro continuou, alheio aos seus sentimentos. Agora, o Supremo da Carnificina pode mandar em nós, primogenitores. Obedeceremos porque ele é supremo. Entendemos que os sacrifícios que somos forçados a fazer valerão a pena para o cumprimento da Carnificina. Tudo é para que o Supremo finalmente ser capaz de descer no avião e inaugurar a Era da Carnificina, mas nem todo mundo está bem com isso. Ninguém quer ajudar algo que preferiria matar. Ragnarok entendeu o que ela estava insinuando. Sim, eu quero. Eu deveria agradecer a cada primogenitor pela gentileza que eles me mostraram. Talvez eu devesse fazer algo para mostrar essa apreciação. Algo para recompensá-los por seus sacrifícios. Você está quase correto, Ragnarok. Você realmente deveria apreciar a nós, primogenitores, por nossos sacrifícios para garantir sua sobrevivência, mas eu não me importo com os outros primogenitores. Então, não me importo se você os retribui ou não, embora eu aconselhe que você faz. Só estou preocupado comigo mesmo e com o favor que estou fazendo a você atualmente porque o Supremo da Carnificina me pediu, e apenas porque o Supremo me pediu. Ragnarok riu. Entendo. Então você quer que eu retribua em particular pelo favor que você me mostrou. Deixe-me adivinhar, você já tem algo em mente que compensará sua generosidade coagida. Eu sabia que poderia falar com você. O vampiro bateu palmas concordando. Seu pai era um chato e chato. Você, por outro lado, tem uma boa cabeça sobre os ombros. Sua mãe deve ter sido a esperta. O vampiro bateu palmas uma vez. Mas essa foi a única reação que mostrou. Parecia tê-lo elogiado, mas sua expressão facial não mudou em nada e seus olhos vermelhos permaneceram fixos enquanto corria em direção ao poço do diabo. Está claro para Ragnarok que isso não é brincadeira. Ela leva isso muito a sério. Então ele não ficou surpreso quando virou a cabeça e fixou aqueles olhos nele com um olhar duro. Dizia: quero um deus origem de você, Ragnarok. Ragnarok ficou surpreso novamente. Você é apenas um duque. Não posso acreditar. Como você conseguiu resistir a tantos soberanos? Então ele riu. Ignore minha última pergunta. O vampiro balançou a cabeça e riu. O som de uma risada saiu de seus lábios, mas ainda não havia nenhuma expressão facial para acompanhá-la. Foi enervante ver. Eu entendo sua surpresa. Você espera que eu seja um monarca por causa do poder que demonstrei. Infelizmente, não sou.
Fui dotado de muita quantidade quando se trata de poder, mas me falta qualidade. E qualidade de é necessário poder para matar um Deus da origem. Ele suspirou. Ainda era uma exibição não natural. Não houve exalação ou expressão facial para acompanhar o gesto. Dizia: ainda sou um duque, então espero que você se lembre da minha boa ação e me consiga um Deus origem para que eu possa me tornar um monarca. Vou tentar o meu melhor. Ragnarok mentiu. Mentir é muito fácil de fazer, em vez de subjugar um Deus da origem. Ele pode mentir o dia todo sobre suas intenções de adquirir um Deus da origem e isso será mais fácil de fazer do que cumprir uma única mentira. O vampiro bateu palmas no que só pode ser descrito como uma fachada de excitação. É bom ouvir isso. Tenho certeza de que você é sincero o suficiente sobre sua promessa de assinar este mandado de sangue para efeito. Ele trouxe um pergaminho áspero de papel vermelho pingando sangue. Há palavras douradas escritas nele. Ragnarok parou para ler as palavras. Ele pode correr e ler ao mesmo tempo, mas parou para corrigir a situação. Ele não irá mais longe até que isso seja resolvido. Se não for resolvido, ele quer poder escapar. As palavras no mandado de sangue afirmam que o primogenitor Imperite promete protegê-lo em seu território e não fará nada desagradável a ele ou o prejudicará de forma alguma. E em troca, ele fará de tudo para conseguir para ela um Deus da origem assim que puder. O juramento será testemunhado e aplicado pelo Deus demônio. Os vampiros não podem jurar usando a vontade do abismo, pois não são demônios. Eles também não podem jurar usando sua origem porque a perderam. A falta de origem torna impossível para eles compreenderem leis que não descendem do Deus demônio da carnificina. Também torna impossível para eles se tornarem monarcas sem matar um Deus da origem. Um duque é equivalente a um soberano. Mas eles podem se igualar aos deuses origem devido à falta de limites em suas estatísticas. Os primogenitores podem fazer isso facilmente com o impulso do coração da carnificina. Mas isso aparentemente não é suficiente para o primogenitor Imperite. Ela falhou em matar um Deus da origem por um motivo ou outro e quer que ele a ajude com isso. Em troca, ela não fará da vida dele um inferno. Ela o está ameaçando. E ele é inteligente o suficiente para perceber a ameaça. Toda essa conversa não foi uma conversa fiada comum. Ela não disse tudo isso porque estava entediada. Ela preparou tudo para este exato momento. Ele pode assinar um mandado de sangue ou sofrer as consequências. O Deus demônio não se importará com o que quer que ela faça com ele, desde que ele esteja vivo, por assim dizer. Capítulo bônus em agradecimento à contribuição do Doubleline e de todos os outros ingressos dourados. Fim do capítulo. Capítulo 1006 diz respeito. Há muita distância entre vivos e mortos. Muita coisa pode acontecer nesse espaço entre eles. Ele também é um morto-vivo com um corpo que pode curar muito bem. Então essa distância é muito grande. Pode conter muitas coisas dolorosas e experiências dolorosas. Ela deixou clara sua posição de que não aceitará um não como resposta. Ele provavelmente não terá permissão para voltar e sair sem enfrentar a resistência dela. Ele olhou para o vampiro sorrindo inocentemente e suspirou. Ele está exibindo expressões faciais desta vez. Seu sorriso é natural, mas não é um bom sinal para ele. Ele pensou consigo mesmo: não é sua culpa. Você é como uma formiga se alimentando da carne macia de um elefante que foi derrubado por uma matilha de leões. Você sente que pode tirar vantagem de mim porque eu fui abatido pelas circunstâncias. Não é culpa sua. Ele foi abatido. Ele já foi um soberano. Ele era fraco, mas tinha o respeito de alguém. Então ele se tornou um Deus origem e alcançou a eternidade. Agora ele está sendo intimidado por um soberano. Ela está basicamente explorando. O acordo que ela está oferecendo não é justo. Não é nada justo. Ele terá que aceitá-lo ou terá o refúgio recusado. Mas não é culpa dela. Ele é fraco, então pode ser enganado. Ele se sente gravemente insultado, mais do que enganado. Mas ele sorriu de volta. Não tenho motivos para não assinar o mandado de sangue. Minha promessa foi sincera.
Eu faria qualquer coisa para provar isso a você, mesmo que você não acredite em mim. Ele não demorou mais. É melhor fazer algo doloroso rapidamente e acabar com isso o mais rápido possível. Então ele se cortou e espalhou sangue no pergaminho. Seu sangue afundou no papel e criou uma conexão entre ele e o juramento. Ele sentiu isso se estabelecer em sua existência instável como um peso pesado. Ele pensou consigo mesmo: tenho certeza de que o Deus demônio tem algo a ver com isso. Eles provavelmente esperam usar minha promessa para me forçar a entrar em conflito com os elfos da floresta. Honestamente, ele não está surpreso por ter sido fortemente armado para fazer um acordo injusto. Ele esperava que algo assim acontecesse quando o Deus demônio fizesse do poço do diabo sua única opção de segurança. Se não fosse pelo fato de não haver limite de tempo no contrato para que sua promessa fosse cumprida, ele nem a teria assinado. Ele prefere arriscar com a tortura. Pelo menos, ele ainda estaria vivo, não importa o quão ruim as coisas fiquem. Muito obrigado, o vampiro disse depois de retirar o documento de sangue. Só estou fazendo isso para que você se sinta em casa no meu poço do diabo sem medo. Agora você sabe que farei o meu melhor para protegê-lo. Você pode ter certeza de sua segurança. Certo, você é muito magnânimo, disse ele enquanto tentava ao máximo manter o sarcasmo longe de sua voz. Eu também acho, o vampiro concordou. Eles retomaram sua jornada para o poço do diabo. Os dois se moveram a uma velocidade muito rápida. O mundo passou por eles como um borrão enquanto eles serpenteavam por entre as árvores de sangue. O vampiro continuou a conversar um pouco. Ela o informou sobre as coisas que estavam acontecendo no avião. Ouvi dizer que os elfos da floresta estão pensando em um acordo com os Worogs. A fonte da vida quer um cessar-fogo entre as raças, o vampiro disse a ele. Eu ouvi sobre isso. O Deus demônio me contou. Aparentemente, há um imperador por aí que é meu outro par. Ela também é muito forte. Sua existência está, sozinha, trazendo de volta a glória dos Worogs. É compreensível que os elfos da floresta se sentiram ameaçados. Será muito difícil para eles chegarem a uma resolução pacífica com os Worogs, considerando sua história. O vampiro balançou a cabeça. Há muitas razões pelas quais os elfos da floresta estarão contra os Worogs. Mas eles não têm escolha agora. Uma força que pode ameaçá-los é uma força que pode nos ameaçar, que é uma força que eles podem usar. A cooperação deles é apenas uma questão de tempo. No máximo, eles lutarão entre si depois que os vampiros forem destruídos. Você era um elfo negro quando se tornou um vampiro. Eu esperava que você odiasse os Worogs, observou ele. Eu não odeio os Worogs. Talvez alguns elfos negros odeiem os Worogs, mas a maioria de nós não os odeia. Os elfos negros sempre foram pragmáticos. Queríamos usar os Worogs para nos fortalecer. Mas a fonte da vida recusou. Ele não queria que usássemos nossas habilidades divinas dessa forma. Os modelos Worog são os melhores candidatos para desvio de poder, mas eles não são os únicos que estamos de olho. Queríamos tirar o poder de outros elfos também. A fonte da vida não gostou nada disso. As divergências causaram muitos problemas que eventualmente levaram à separação de nossas raças. São os elfos da floresta que ainda odeiam Worogs. Eles continuaram a proteger os Worogs apesar de seu ódio. Esse ódio cresceu ao longo dos anos em sua linhagem, sem saída. É como proteger alguém que você deseja matar sem obter compensação por seus esforços. Certo, Ragnarok falou lentamente. Ele ignorou o pequeno golpe que ela acabou de dar nele e pensou sobre a verdadeira razão pela qual os elfos negros são diferentes dos elfos da floresta, apesar de inicialmente serem da mesma raça. Tanto os elfos negros quanto os elfos da floresta têm a mesma habilidade divina. Isso ocorre porque o povo das árvores como um todo foi abençoado pela fonte da vida. A bênção aumentou a sua simples capacidade de comunicar com as árvores numa capacidade que os aproximou da natureza e permitiu-lhes ligar-se aos seres vivos. Fim do capítulo. Capítulo 1007 A grande divisão do povo árvore.
O povo das árvores deveria ser uma raça que poderia se comunicar ligeiramente com as árvores. Mas então a fonte da vida apareceu e eles se tornaram capazes de se comunicar não apenas com as árvores, mas também com os animais. Depois de alcançarem a transcendência, tornaram-se capazes de controlar as plantas e acelerar o seu crescimento. Sua habilidade divina despertou ainda mais no estágio do titã da lei para torná-los capazes de criar laços de vida com qualquer ser vivo. Esta ligação é bastante semelhante à conexão da esfera da alma entre clones da Legião. Mas os elfos da floresta só podem se vincular a uma única entidade. Eles podem usar essa ligação para ajudar a entidade com energia, vitalidade e força vital. Isso significa que eles podem curar a entidade através de grandes distâncias e também impedir que a entidade com a qual estão ligados morra. O presente da fonte da vida é uma grande atualização para eles e uma maldical para os Worogs. Isso permitiu que o povo das árvores ganhasse domínio sobre o plano. Afinal, o povo das árvores ganhou a ajuda de todo o plano com sua habilidade divina. Plantas e animais os ajudaram a combater os Worogs. É compreensível que os Worogs tenham perdido. Eles foram enfraquecidos, seus modelos foram subjugados e todo o plano estava contra eles. Esse deveria ter sido o fim dessa história. A Guerra Mundial terminou com um final feliz para o povo das árvores. O problema surgiu quando alguns elfos da floresta inteligentes procuraram utilizar plenamente a capacidade de seu vínculo. Em vez de ceder, eles procuraram receber. Eles podem virar o vínculo contra qualquer ser, seja planta ou animal, escravizando esse ser ou sugando à força sua força vital para se fortalecerem. Eles não fizeram isso antes porque precisavam de todos, mas agora não fazem. Eles queriam se fortalecer usando os recursos vivos do avião. Deveria ter sido permitido, afinal, é seu direito agora que sejam os senhores do avião. Contudo, a fonte da vida proibiu isso. Qualquer um que desviasse a força vital de outras pessoas seria punido. Não ajudou o fato de eles não conseguirem esconder esse crime. Qualquer elfo da floresta que faça mau uso de seu divino dessa forma experimenta uma mudança física. Sua pele verde fica preta assim como uma folha verde morre. Essa mudança na cor da pele identifica alguém que usou sua habilidade divina para coisas ruins. Por mais estúpido que pareça, as diferenças na cor da pele foram a primeira e maior coisa que causou uma divisão entre os elfos da floresta. Elfos da floresta de pele escura foram discriminados pela população em geral. Isso fez com que as hostilidades fervilhassem na dinâmica da interação da raça. Então as hostilidades explodiram quando alguns elfos negros se uniram para sequestrar os imperadores e executores Warog incapacitados que foram capturados. Os elfos negros que perpetraram o ato eram egoístas e sedentos de poder. Mas eles também eram fracos. Então eles foram mortos pelos representantes da fonte da vida. Isso criou uma faísca para as hostilidades arderem. Os representantes da fonte da vida estavam dispostos a matar membros de sua raça para proteger outras raças que costumavam matá-los e prejudicá-los. Isso fez com que os rebeldes elfos negros fizessem perguntas acusatórias. Será que os elfos da floresta de pele escura são considerados inferiores aos Worogs? Ou pior, os elfos negros não são mais considerados parte dos elfos da floresta. Um simples sequestro que deu errado tornou-se um crime de ódio e os criminosos tornaram-se mártires. A corrida se dividiu quando eles começaram a escolher os lados. Alguns ficaram do lado da fonte da vida, enquanto outros ficaram do lado de ganhar poder a todo custo. Isso levou a uma guerra civil que os elfos negros perderam. Os elfos da floresta têm ao seu lado os representantes da fonte da vida e a própria fonte da vida, então sua vitória foi garantida. Os elfos negros perderam a guerra e decidiram recuar para a clandestinidade para evitar o controle e a autoridade da fonte da vida. Pelo menos, foi isso que o deus demônio lhe disse para convencê-lo a ir para o subsolo para se esconder. Tudo poderia ser uma mentira. Ragnarok ainda não tem certeza se a fonte da vida está no avião. Ele sabe que alguém entrou no plano e ajudou os elfos da floresta, mas essa pessoa já deveria ter se tornado um deus da origem.
Tanto tempo se passou desde então que parece plausível que a fonte da vida possa ser falsa. Ele perguntou à sua escolta vampira: quão certo você tem de que os elfos da floresta não serão capazes de chegar até mim no subsolo? Seria uma grande tolice da minha parte passar por tanto esforço para chegar aqui apenas para ficar desapontado. O poço do diabo já foi capaz de repelir os elfos da floresta antes, mas isso foi antes de protegê-lo. Ele é uma entidade muito importante de interesse tanto para o deus demônio quanto para a fonte da vida agora. Os elfos da floresta podem tentar de tudo para pegá-lo. E o poço do diabo pode não ser capaz de lidar com seus ataques fervorosos. Ele pagou muito por esta proteção e quer garantias para isso. Não se preocupe com sua proteção. Nenhum elfo da floresta pode te levar para o poço do diabo. Eles terão que passar por mim para fazer isso. Afirmou com confiança, então seu tom mudou para incerteza: não tenho certeza se posso parar aquele imperador que é seu par. A Suprema da Carnificina diz que ela é muito forte. Ela é filha do avião, depois tudo ela é o mecanismo de defesa literal do avião contra vampiros. O vampiro olhou para ele e disse significativamente: suas chances não parecem boas, não importa como eu olhe para isso. Sua teimosia em aceitar o que você tem que se tornar também está reduzindo o tempo que você tem para se tornar mais forte, seu destino agora, então você poderá se igualar ao imperador. Ele encolheu os ombros. Acho que o título de filho do avião é superestimado. Fim do capítulo. Capítulo 1008 Problemas de comunicação. Como alguém que já conseguiu se tornar filho do avião, ele acredita que tem uma palavra a dizer sobre o quão superestimado é o título de filho do avião. O vampiro, por outro lado, acreditava que o que ele disse era um absurdo. O vampiro zombou. Superestimado, diz ele. Você está falando por ignorância. Você sabe o que significa ser filho do avião. Quantos filhos do avião você conhece? Ela é uma existência rara destinada a ser um canal para o poder combinado do avião. Ragnarok ficou em silêncio. Ele não disse nada apesar de ter muito a dizer sobre o título do filho do avião. Claro, o imperador será muito mais forte que Soverik por causa de seu poder stat, que falta a Soverik. Seu status power a ajudará a utilizar totalmente a conexão com o avião. Mas isso não significa que Soverik não possa matá-la. Ainda não usou o impulso de seu título, mas Ragnarok tem certeza de que terá melhor controle sobre ele do que ela. Ele vai brincar com ela como a criança que ela é com o poder de seus olhos, título. Ele se preocupa mais com o detentor do poder, mas o vampiro interpretou seu silêncio como uma derrota. Eu ouvi do Supremo da Carnificina que os imperadores se tornam mais fortes se comerem seu executor emparelhado. Mas você não precisa se preocupar muito. O Supremo da Carnificina também não falta em comparação com a vontade do avião. Você apenas tem que se tornar o canal para o poder do Supremo da Carnificina se quiser se igualar a ela. Ele não disse mais nada. Ele parecia estar profundamente contemplativo. Enquanto isso, ele estava conversando com a voz em sua cabeça. Ele perguntou: você a fez fazer isso? Os primogenitores estão muito próximos de mim. Eles são a coisa mais próxima que tenho de crianças. Eu os informo sobre os últimos desenvolvimentos no avião para mantê-los preparados para qualquer coisa. Então eu contei a ela sobre você ter recusado minha bênção, mas não disse a ela para atormentá-lo com palavras até que você se submetesse. Eu tentei isso sozinho e não funcionou. Ele riu para si mesmo. Como se eu acreditasse em você. É o maior problema na comunicação com demônios e pessoas inteligentes. Se você não fizer um contrato com eles, então é uma total tolice acreditar em tudo o que eles dizem. Ele é uma pessoa inteligente e acredita que o deus demônio também o é. Ele mente muito bem e facilmente para conseguir o que quer. Seja uma mentira. Talvez a morte possa salvá-lo das garras da carnagem. Ele só tem certeza de que seu corpo é atualmente seu inimigo e se tornou o lar da carnagem em sua existência, assim como os corpos de Aeternos e Hélios os traíram. Ele não está disposto a testar sua hipótese porque as consequências do fracasso são muito altas.
Mesmo assim, ele se permitiu acusar o Deus demônio. Eu não acredito que você não a tenha obrigado a fazer isso. O Deus demônio riu com desdém. Não preciso que você acredite em mim. Você cairá em minhas mãos em breve. Você não tem escolha. É apenas uma questão de tempo. Eu sempre ganho. O vampiro interrompeu sua discussão mental. O Supremo da Carnificina não me colocou nisso. Estou apenas lhe dando um bom conselho. Isso é frustrante, ele resmungou interiormente. O Deus demônio não consegue ouvir seus pensamentos a menos que os projete para fora, mas o fato de que suas conversas não são secretas já o está incomodando. Há vantagens em ter um ser muito poderoso em sua cabeça com quem você pode conversar. Você pode aprender muito sobre o mundo que você não conhecia. Informações de qualquer lugar chegam até você facilmente. A desvantagem é que suas informações também chegam facilmente a outras pessoas. É algo que ele não gosta nem um pouco. Ele está reclamando com o Deus demônio e o primogenitor Imperite está sendo informado de que está reclamando e informado sobre o que está reclamando. Provavelmente todo primogenitor sabe sobre ele, sua aparência, onde está atualmente e o quanto ele não gosta do Deus demônio e dos vampiros em geral. Tudo o que se sabe sobre ele é conhecido por cada primogenitor que pode então contar a todos em sua linhagem. Reafirmou sua vontade de não sucumbir ao Deus demônio. O vampiro continuou, alheio aos seus pensamentos íntimos, estou tentando convencê-lo a se tornar nosso campeão porque nós, vampiros, queremos que a guerra acabe também. Não precisaremos mais dormir durante o dia se o Supremo da Carnificina remover a barricada que se formou ao redor do avião. A remoção da barricada também nos permitirá sair do avião e explorar o reino. É uma coisa boa para todos se você assumir sua responsabilidade. O vampiro fez muitos pontos positivos. Se o Deus demônio parar de bloquear o avião com todo o seu corpo, ele não terá mais que enfrentar todo o impacto do poder do sol. Isso significa que todos os vampiros que este corpo já criou não terão que dormir durante o tempo em que o sol ilumina o avião. Eles também não ficarão enfraquecidos durante o dia, mas ainda serão suscetíveis ao fogo e à luz. Isso melhorará o padrão de vida dos vampiros e removerá uma de suas fraquezas mais paralisantes. É uma razão convincente para os vampiros quererem que a guerra termine rapidamente. Mas não é uma razão boa o suficiente para ele se tornar escravo de um Deus demônio. Nada pode convencê-lo a acorrentar sua existência dessa maneira. Fim do capítulo. Capítulo 1009 Imperador dos Mortos-Vivos. Ragnarok sente que nem precisa ser egoísta e ganancioso para rejeitar se tornar o recipiente de um Deus demônio. Ser inteligente é motivo mais que suficiente para ele recusar. Vou pensar sobre isso, foi o que ele disse a ela. Mas ele já pensou nisso por muito tempo e sua resposta continuará sendo não. Isso é bom o suficiente para mim, disse. Não posso pedir mais do que isso. Ragnarok pensou consigo mesmo em tom de brincadeira, você pode, mas direi não mesmo assim. Os dois finalmente chegaram ao Poço do Diabo. Bem-vindo à minha humilde morada, disse o vampiro a ele. Eles cruzaram a borda da cratera até o centro. Os dois estão olhando para a boca aberta do poço que leva ao subsolo. A cratera parece ter sido formada por um meteoro ou uma grande rocha que atingiu o solo. Tem uma borda larga, mas o buraco em si não foi formado pela explosão resultante. É muito suave e estreito para ser algo criado por acaso. Parece que foi perfurado como um poço, disse ele a voz em sua cabeça. Sim, a própria Imperite cavou. Foi escavado durante a Primeira Guerra da Escuridão Invasora, quando os vampiros do subsolo invadiram a superfície. Imperite queria sair do subterrâneo neste momento, mas um soberano da lei tinha outras ideias. O soberano deixou cair algo muito grande sobre ela para detê-la. Tenho certeza que foi, ele disse antes de voltar a inspecionar o poço. Há uma faixa de metal bem na borda do poço e o que parecem ser colunas cilíndricas de metal ao redor das paredes do poço que se parecem com os suportes usados nas paredes para impedir que desmoronem para dentro. Faz com que o Poço do Diabo pareça um grande poço reforçado. Ele elogiou seu anfitrião, parece bom.
O sistema de suporte de artefatos de origem de alto nível é um toque legal. Ouvi dizer que a criação do Poço do Diabo estava cheia de eventos espetaculares. O vampiro aceitou seu elogio. Sim, foi. Eu era muito jovem naquela época quando isso aconteceu. Eu cresci muito desde então. O Poço do Diabo tem sido um ponto de pouso muito importante e um ponto de invasão no plano superior desde então, sua criação. Os snobs elfos da floresta fizeram o possível para tirar isso de mim, mas eu sempre frustrei seus planos. Ele assentiu. Foi o que ouvi. Também posso ver por quê. Ele disse enquanto olhava para o exército adormecido do primogenitor. As paredes do poço estão alinhadas com fileiras e mais fileiras de vampiros adormecidos. É noite, então eles não estão dormindo porque precisam. Eles estão dormindo porque não são necessários. Deve haver milhões deles aqui. Ele disse ao seu anfitrião. Ele tentou parecer agradecido, mas não está. Ele fica um pouco intimidado com a visão. O poço tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Existem etapas que levam até sua profundidade. Esses degraus ocupam uma pequena porção da parede interna da cava. O resto da parede está coberto de vampiros adormecidos. Eles vão mais fundo no poço do que seus olhos podem ver. O vampiro assentiu e pareceu orgulhoso de si mesmo. É alguma coisa, não é? É sim, ele conseguiu dizer. A visão de todos esses vampiros o lembrou do motivo pelo qual o primogenitor Emperite é considerado estranho e temido por outros vampiros. Este vampiro com quem ele está falando é o primogenitor e não o primogenitor. Ele e os outros que ele viu anteriormente também são muito semelhantes em características aos milhões de vampiros que ele está vendo agora. Mesmo sem o conhecimento que tem dela, ele sabe que é altamente improvável que tenham nascido assim. Os milhares de vampiros que guardam o Poço do Diabo são em sua maioria fracos. Esses adormecidos são a verdadeira espinha dorsal da segurança do Poço do Diabo. Existem dezenas de milhares de duques entre eles. Esses são o equivalente a soberanos da lei. Quanto aos marqueses e aos demais, são demais para contar. Isto não é um exército. É uma horda. Não é de admirar que a primogenitora tenha conseguido defender o fosso sozinha. Os vampiros a chamam de Imperador dos Mortos-Vivos, a Abominável Praga dos Mortos-Vivos ou a Horda de Carniçais. Alguns desses títulos são usados como elogios, enquanto outros são usados como calúnias. Os vampiros de sua linhagem são chamados de carniçais porque se comportam como carniçais, e ela se multiplica da mesma forma que os carniçais se espalham. Outros vampiros precisam morder uma pessoa viva para transformá-los. Quanto a ela, um único arranhão de qualquer um de seus vampiros infectará um ser vivo e transformará seu corpo em um vampiro à sua imagem. Os vampiros que ela cria também estarão mentalmente mortos, a menos que ela lhes dê ordens ativamente. Caso contrário, eles ficarão descontrolados ou continuarão dormindo, se ela quiser. É por isso que eles são comparados a ghouls. Eles não são ghouls reais. Ghouls reais são mais aterrorizantes. Este é um tópico não relacionado, mas onde estão os ghouls? Ele perguntou ao vampiro. Sempre há ghouls sempre que vampiros aparecem em um avião. Ele percebeu que não os tinha visto. O vampiro respondeu, todos foram eliminados. Isso é bom. Ele disse. Ele está realmente impressionado por eles terem conseguido eliminar os ghouls. Mas ele não está surpreso que eles tenham conseguido fazer isso. Afinal, os vampiros têm a ajuda do Deus Demônio. Deixe-me levá-lo para onde você ficará no futuro próximo, disse o vampiro a ele. Ele o seguiu escada abaixo no poço. Eles não desceram até o fim. Os degraus ramificavam-se para a esquerda e para a direita em vários intervalos na pedra circundante. Eles pegaram um desses galhos e entraram em um grande espaço vazio. O espaço é tão grande que conseguiram construir nele um castelo de aspecto muito impressionante. Fim do capítulo. Capítulo 1010 Seguro e protegido. Há uma grande parede que chega até o teto, construída em frente ao castelo para bloquear a entrada do Poço do Diabo. A parede estende-se do teto ao chão e da esquerda para a direita. Há uma lacuna no centro com um portão móvel fortemente reforçado. O portão está aberto agora.
Então ele notou seres vivos circulando pelo castelo através do portão. Eles são seus familiares? Ele perguntou. O vampiro respondeu, sim, eles são. Você conhece a ética dos vampiros. Você não prejudica ou machuca os familiares. Os vampiros loucos e sedentos de sangue da linhagem devoradora não respeitaram a ética. É uma das razões pelas quais eles foram mortos. Tenho certeza de que você se comportará melhor do que eles. Aspas. Eu vou conseguir. Ele disse. Familiares são as extensões vivas dos vampiros. Eles são subordinados que não foram necessariamente recrutados voluntariamente. A manipulação mental é necessária para persuadir alguém a se tornar leal a um vampiro a ponto de estar disposto a sacrificar suas vidas pelos vampiros que precisam de familiares. Os familiares também fazem tarefas para eles durante o dia e fornecem-lhes comida quando o sangue é escasso. Alguns deles morreram para protegê-lo durante o dia, enquanto ele corria para salvar sua vida na superfície. Familiares dos vampiros os tornou entidades neutras em conflitos entre vampiros. Os familiares não devem ser feridos ou feridos, assim como os Nameless of the Warrogs. Eles também não devem ser usados como força de combate entre vampiros. Eles devem lutar apenas contra os vivos. Muitos deles são elfos negros. Ele também notou vários soberanos entre eles. Ele não pode prejudicá-los, mesmo que queira. Eles são fortes o suficiente para matá-lo. Na verdade, ele deveria ser o único cauteloso com eles. Este lugar é uma fortaleza por dentro e por fora. Ele pensou para si mesmo. Um primogenitor é uma força a ser reconhecida, especialmente alguém tão antigo quanto o Emperite primogenitor. Ela teve vários anos para acumular seu poder e recursos. A maioria dos familiares foi criada para esse propósito. Eles sofreram lavagem cerebral desde tenra idade para servir e são necessários em média 20 ciclos de origem para que o nível de soberano da lei seja alcançado. 20 ciclos de origem são pequenos para alguém que viveu mais de 100 ciclos de origem. É por isso que ela tem tantos soberanos como familiares. Os soberanos são quase impossíveis de escravizar. Eles são muito velhos e inteligentes para jurar lealdade a alguém. Eles também são fortes demais para serem controlados pela mente por qualquer vampiro que não seja um monarca com destreza em nível de Deus da origem. Capturá-los também não funcionará, pois eles sempre podem cometer suicídio. Será muito difícil convencer um soberano que não quer ser escravizado por um vampiro a se tornar um familiar. Portanto, criar soberanos é uma boa maneira de obter familiares poderosos, assim como os deuses criam vasos compatíveis para si próprios. As crianças são criadas e submetidas à lavagem cerebral desde tenra idade, para que não se oponham à ideia de se relacionarem com um vampiro quando se tornarem transcendentes. Alguns desses transcendentes então se tornam soberanos. O método é chamado de capturá-los jovens. Os jovens e os ignorantes são muito fáceis de convencer. Os vampiros com quem eles cresceram durante toda a vida são seus senhores e reis. Portanto, faz sentido jurar servir a realeza, assim como qualquer cavaleiro jura lealdade à realeza. A Emperite primogenitor é tão forte que possui um grande número de criaturas vivas e mortas-vivas como parte de suas forças. Ela está protegida durante o dia e a noite. Seus soberanos poderão pelo menos atrasar durante o dia para que seus duques acordem durante a noite. As defesas do Poço do Diabo, suas imensas forças e sua natureza imortal ajudaram-na a permanecer no controle dele por milhões de anos. Ragnarok observou, este lugar parece seguro. É seguro e também bonito. O vampiro corrigiu. Eles passaram pelos grandes portões móveis e entraram nos terrenos do castelo. O local não é escuro apesar de ser subterrâneo, sem acesso à luz do sol ou da lua. Ele notou várias fontes de luz. A maioria deles é bioluminescente. Existem alguns arbustos e cogumelos produtores de luz. Existem também fontes de luz não biológicas, pedras brilhantes que produzem uma luz suave que não é prejudicial aos vampiros. Toda a luz ajuda a realçar a beleza do castelo e da sua envolvente. As várias cores da luz criam uma bela atmosfera. Depois, há as flores plantadas em redor da plantação do castelo. A plantação contém diferentes tipos de plantas.
Alguns são usados como alimento para os familiares. Depois, há animais que pastam, como veados e antílopes. É uma vista panorâmica para quem aprecia um ambiente bonito. Mas Ragnarok não consegue apreciar isso. Tudo o que ele consegue pensar é nas fileiras e mais fileiras de vampiros idênticos e imóveis parados do lado de fora das paredes. Ele não consegue deixar de pensar em como será fácil para ele subjugá-lo. Ele pensou consigo mesmo, este lugar poderia ser uma prisão muito boa. A beleza deste lugar não mascara o perigo subjacente aqui presente. É muito seguro que muita coisa seja certa. Mas se seus inimigos não conseguem entrar, provavelmente ele também não conseguirá sair. Ele teria se virado quando os viu. É apenas o sangue e seu desamparo que o deixam confiante o suficiente para ficar aqui. Ragnarok permaneceu na cova do diabo sob a proteção do Imperite Primogenitor. Ele não se preocupou em ir para o subterrâneo propriamente dito, então a fonte da vida ainda sabe onde ele está, mas o deus demônio disse-lhe para não se preocupar muito com isso. Aparentemente, ele está sendo usado como isca para atrair os elfos da floresta para atacar o poço do diabo. Os elfos da floresta não morderam a isca. Eles temem demais a peste abominável para combatê-la sem os deuses da origem ao seu lado. Fim do capítulo. Quanto à vida consagrada ao ganho, é uma vida forçada, e a riqueza não é evidentemente o bem que procuramos, é algo de útil, nada mais, e ambicionado no interesse de outra coisa. Aristóteles.